Bem-vindos a mais um encontro. Meu nome é Aline Megumi Arakawa Belaúndi, sou do Departamento de Fonoaudiologia da UFSC e esse é mais um módulo do Capacita ILPI SC. A gente vai tratar um pouquinho hoje sobre a fonoaudiologia, a contribuição da equipe multidisciplinar e o trabalho realizado. Então, assim, a gente já viu ao longo de todos os encontros que o processo de envelhecimento sofre por várias alterações fisiológicas e anatômicas. Uma delas vai ser direcionada à comunicação, né? Uma dessas partes. Então, a gente vai tratar um pouquinho hoje, de uma forma breve, sobre linguagem, voz, audição e o sistema estomatognático que envolve mastigação e deglutição. Dentre essas capacidades que foram pontuadas, suas alterações levam a uma possível exclusão social, um isolamento, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a atuação fonoaudiológica ela se faz presente em ações relacionadas à promoção da saúde, à prevenção e à reabilitação, buscando um envelhecimento ativo e saudável. E o processo de comunicação por si, ele busca ressignificar valores, mudar pensamentos, formas de agir. Então, é muito interessante a gente buscar manter todas essas habilidades no processo de envelhecimento. As instituições de longa permanência têm a sua equipe previamente formada, mas nem sempre o fonoaudiólogo faz parte desse grupo, né? A equipe multidisciplinar seria enriquecida junto com o profissional da fonoaudiologia por conta das avaliações, os diagnósticos, que podem ser precoces, elaboração de programas educativos, orientação de reabilitações, habilidades comunicativas, fundamentais para uma qualidade de vida melhor dos institucionalizados. As ações podem ser individuais ou em grupo. As atividades em grupo enriquecem mais o processo de vivência no ILPI por conta do fortalecimento de vínculos afetivos, bem-estar psicológico, troca de vivências, diálogos, podendo também agir como agente transformador, a ação em grupo, e um potencial terapêutico também, né, visando as limitações e possibilidades e potencialidades de cada pessoa. Então, a atuação conjunta vai visar a melhora da promoção da saúde, né, a ressignificação dessas histórias de cada sujeito, pensando em ações do passado, do presente e ações para o futuro, né? Porém, as práticas fonoaudiológicas são geralmente salientadas no processo de reabilitação, né? E que, por exemplo, a gente tem as vivências dos idosos com acidente vascular encefálico, traumatismos, doenças degenerativas, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, que geralmente são as patologias que mais incidem no processo de envelhecimento e que a fonoaudiologia tem atuado. Algumas das especialidades da fono envolvem a voz, com o processo natural de envelhecimento, denominado presbifonia, a audição, que é a capacidade de escutar, a presbiacusia, a deglutição, que é a capacidade de engolir um alimento, como presbifagia, e a alteração do sistema estomatognático, que envolve a produção de fala, né? Os músculos, os órgãos que envolvem a produção da fala, como lábio, língua, bochecha, dente, entre outros. Além do aspecto de linguagem e cognição, que são áreas que a gente atua, né? A voz, ela é primordial para a expressão, né? A integração entre pessoas possibilita o maior empoderamento do indivíduo na comunidade e a gente consegue ver variações da voz dependendo do gênero, dos hábitos de vida, do que a pessoa quer expressar, o que os cantores querem passar de emoção, os poetas, os atores, então tudo isso depende da qualidade da voz. As alterações variam de cada indivíduo, de acordo com o que ele foi exposto ou o que ele passou durante a vida também, né? E o processo de envelhecimento leva a alterações de estruturas musculares, inclusive envelhecimento da laringe, né? Esse envelhecimento da laringe leva também à presbifonia, que é o envelhecimento da voz, processo natural, né? Novamente salientando. Então, as principais alterações que você consegue distinguir uma voz de uma pessoa jovem, um adulto, de um idoso, as alterações do idoso são redução da capacidade respiratória, aumento da frequência fundamental para homens, isso quer dizer, a voz do homem mais jovem com a voz do idoso, ela tende a afinar um pouco, e a voz da mulher, quando ela fica mais velha, ela tende a engrossar um pouco, por conta de hormônios, né? São questões hormonais também, além de musculatura. Além disso, vem uma voz mais fraca, mais trêmula e um pouco mais rouca.
Com relação à audição, capacidade da escuta, a gente já imagina a orelha. A orelha é só um dos elementos do sistema auditivo. Esse sistema ele vai caminhando até o cérebro, onde tem os nervos que recebem a informação auditiva e manda para o seu cérebro entender o que foi escutado. Então ela é um dos sentidos mais nobres e é por meio dela que a gente aprende a falar também. As crianças aprendem a falar ouvindo, né? E ao longo dos anos você vai desenvolvendo habilidades sociais por conta dessa, dessa audição e dessa capacidade de interação e comunicação. A perda auditiva relacionada à audição é a presbiacusia. Geralmente ela é crônica, multifatorial, né? Atinge as duas orelhas em tons de alta frequência, são aqueles tons mais agudos, né? Os sons mais agudos. E às vezes as pessoas podem apresentar um zumbido associado, que quer dizer um chiado. Às vezes a pessoa reclama de um apito e só ela ouve. Às vezes as pessoas falam, olha, escuta o chiado que eu estou ouvindo, e nem sempre não, né? Nunca outra pessoa vai ouvir, é individual aquela percepção. E essas dificuldades auditivas podem levar ao isolamento da pessoa idosa e, consequentemente, o declínio da qualidade de vida. Tá? O que vale salientar é que o declínio da audição pode estar associado a um declínio cognitivo também, principalmente da memória. Então, é sempre importante fazer uma avaliação auditiva no processo de envelhecimento. Uma outra área é o sistema estomatognático, que são as estruturas que envolvem respiração, mastigação, deglutição, sucção e fala. Eu faço isso porque é dessa região, né? Então, ao longo do processo de envelhecimento, algumas mudanças de estrutura afetam essas funções, tais como a ausência de elementos dentários, atrofia muscular. Isso tudo vai impactar no funcionamento desse sistema, por exemplo, na alimentação, que afeta diretamente a saúde, né? As alterações no processo de envelhecimento envolvem diminuição gustativa, olfativa, secreção de saliva. Por exemplo, a comida da avó é sempre mais saborosa, porque ela carrega um pouquinho mais no tempero, no sal, porque as glândulas de sensação dela já diminuíram um pouco, então acaba carregando um pouquinho mais e a gente acha aquela comida mais temperada, mais saborosa. Né? São exemplos práticos do dia a dia que eu tento mostrar aqui, né? Da importância de se atentar a alguns sinais. A mastigação vai estar impactada pela atrofia muscular do músculo, né? Da mastigação da boca. A ausência de dentes, próteses mal adaptadas também podem interferir na mastigação. Então, o que acontece? Os idosos, eles tendem a se adaptar a essas condições, né? Porém, pode ter uma aceitação maior de alimentos mais molinhos, de menor consistência, podendo impactar numa ingestão nutricional deficiente. E a deglutição, o ato de engolir por si, ela pode então sofrer uma adaptação também ou uma alteração. Quando ela está adaptada ao processo natural chamado presbifagia, né, com alterações adaptadas de lábio, língua, céu da boca, o palato, né, outros músculos. A alteração é denominada disfagia. A disfagia é um sintoma desencadeado pela dificuldade de coordenar os movimentos de mastigação, deglutição e respiração. Geralmente, as causas da disfagia são acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico, câncer de cabeça e pescoço, tumores cerebrais e demências. Na disfagia, os problemas que mais são presentes são fatores de riscos para qualquer indivíduo, principalmente aquele que está envelhecendo, como risco de pneumonia aspirativa, que é a entrada de alimentos líquidos, né, ou saliva nos pulmões, ou alimentos sólidos também, durante a alteração da ingestão alimentar, podendo levar até uma subnutrição. A tosse é um mecanismo de defesa que a gente tem para qualquer momento de engasgo. Então, quando vai tossir, é bom tossir, para tentar limpar essa região da garganta e não gerar uma pneumonia aspirativa. No entanto, é importante a participação do profissional da fono junto com a equipe, porque algumas pessoas aspiram o alimento sem a tosse. Não tem mais o reflexo de tosse e o alimento chega até o pulmão. Então, assim, alguns sinais e sintomas claros que podem ser observados acúmulo da saliva na boca, escape de alimento ou pelos lábios,
presença de engasgo, pigarro ou tosse durante a alimentação, sensação de alimento parado na garganta, escape do alimento pelo nariz, uma voz, que a gente fala voz molhada, de qualidade borbulhante, tempo prolongado de alimentação, alteração de respiração, sudorese, muita transpiração ou cianose, a pessoa fica ligeiramente roxa, azulada, lacrimejando por ter engasgado. Além disso, ela pode apresentar perda de peso sem motivo aparente e pneumonias recorrentes. São clássicos sinais, e sintomas. E temos também, então, a parte da linguagem e fala do idoso. Lembrando que são diferentes. A fala é a articulação, é conseguir fazer movimentos de produção dos sons para a pessoa conseguir se expressar. A linguagem é a capacidade que a pessoa tem de organizar o pensamento, selecionar palavras, montar o que ele quer, fazer de frase para conseguir se expressar. Então, alterações neurológicas também podem ser encontradas no impacto na linguagem, certo? O reconhecimento de vocabulário, produção oral automática, dias da semana, meses do ano, contagem de números, geralmente se mantém inalterado no envelhecimento. As perdas são mais evidentes em sentenças mais longas, complexas, compreensão de questões mais complexas e nomeação. Às vezes a pessoa fala assim, pega para mim aquele objeto de número que serve para ligar. A palavra celular não vem, mas a descrição vem, então a nomeação às vezes falha. E os idosos retêm menos informações, tanto em condições de recordação imediata, o que acabou de ser dito, quanto o que foi dito há um tempo atrás, a recordação tardia. Algumas alterações que ligam um sinal de alerta podem ser encontradas, dentre elas uma que se chama apraxia, outra disartria. A apraxia é um distúrbio de articulação, ele não consegue coordenar a boca para produzir determinados sons. E a disartria, além dessa dificuldade, tem uma fala mais monótona, mais lenta, dificuldade respiratória. São termos técnicos, mas que são exemplos do que pode ser observado numa dificuldade de linguagem do idoso. Tá? Geralmente, o que acomete o idoso é a afasia. Outro termo que eu vou tentar deixar de uma forma mais, a grosso modo, mais clara, que é causada por uma lesão cerebral. Geralmente, um acidente vascular encefálico, um traumatismo, tumor. São lesões que afetam geralmente o lado esquerdo do cérebro, que é o responsável pela linguagem, e impacta na comunicação. Tá? E ele pode afetar a fala, a linguagem, a memória, a alimentação, entre outros fatores que fecham um quadro de afasia. Um outro aspecto é a demência. Muitos idosos têm sofrido pelo processo de demência ou diagnósticos mesmo de doença de Alzheimer e são deteriorações das funções intelectivas, de personalidade e de comunicação. E não afeta um lado específico do cérebro. Geralmente as lesões são espalhadas pelos dois lados. Geralmente é progressiva e irreversível. Existem casos que são reversíveis, mas geralmente ela caminha num fluxo progressivo sem retorno. E o que pode ser feito, então? Sabendo um pouquinho de cada área, o que a gente pode fazer? Na linguagem, o trabalho com a linguagem nos estágios iniciais de doenças neurológicas degenerativas, envolvendo os familiares, procurando estratégias de comunicação para amenizar dificuldades de compreensão ou de produção da linguagem, estratégias orais ou visuais que ajudem o idoso a identificar o que ele quer, para diminuir angústias e quadros de possível depressão. O que pode ser feito com a voz? Uma terapia fonoaudiológica para evitar que aquelas alterações do processo de envelhecimento impactem na qualidade vocal da pessoa, até se ele for uma pessoa que atua na área de voz profissional, que vai perceber essa diferença, então a terapia fonoaudiológica vai ajudar. A audição, o que pode ser feito, para minimizar, o que resolve a perda auditiva, geralmente é o aparelho auditivo, mas para se chegar até a indicação de um aparelho, é ideal fazer uma avaliação audiológica completa para a indicação do aparelho. O fonoaudiólogo vai escolher esse aparelho, vendo os hábitos de vida da pessoa, para que ele precisa, condição de destreza manual também, condição visual, cognitiva e a motivação para usar um aparelho. Na disfagia, nos engasgos, o que pode ser feito? O foco na alimentação junto com o nutricionista é super importante, esse trabalho em parceria.
o que pode ser realizado, né, junto com esse profissional? Engrossar líquidos, ajuste postural para alimentação, comer devagar, com pouca quantidade de alimento na boca, evitar falar ou se distrair enquanto come, ajustar próteses dentárias para ver se elas estão bem adaptadas, e isso vai ajudar, né, na questão da disfagia. Então, assim, o trabalho multidisciplinar é super importante, né? Pensando que todas essas ações do o que fazer pode envolver os cuidadores, a família, os profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, os médicos, a equipe da lanchonete, as pessoas que estão envolvidas com o preparo do alimento, profissionais da nutrição, fisioterapia. O que mais tiver de pessoas envolvidas, mais rico vai ser o trabalho. Né? Então, pensando na promoção da saúde, na manutenção da qualidade de vida daquela pessoa e não somente na reabilitação, a hora que ele já passou por um processo ali que gera um pouco mais de sofrimento. Então, a gente salienta aqui, geralmente os idosos utilizam de estratégias que compensam muito das suas dificuldades, mas daí entra o olhar atento dos profissionais para ver o que é compensatório ou não. E o fato de demandar mais tempo para falar, para se alimentar, para se expressar, para responder, não indica necessariamente um distúrbio, sim? Então é importante também observar o nível de letramento e escolaridade da pessoa, pois esses itens também são a base de constituição do conhecimento de mundo. Então, o que ele tem de conhecimento para desenvolver as ações, para poder fazer uma explicação do que ele precisa fazer ou sensibilizá-lo para que ele entenda a necessidade de algumas adaptações que o profissional vai passar. Né? Não adianta também a gente chegar com ideias pré-estabelecidas sem que a pessoa compreenda o que vai ser realizado, certo? Então, eu tentei trazer de uma forma breve as ações que a fonoaudiologia pode executar junto a uma equipe numa instituição de longa permanência para idosos. Então, é isso, pessoal. Um bom curso para vocês. Espero que vocês aproveitem as videoaulas, as atividades e a gente se vê por aí.